Bem, agora nós estamos com... Professora Gisele. Caroline Dias Silva, do 7º B. E João Carlos, do 7º B. Nós vamos tratar de uma temática específica agora sobre racismo, que é a questão da estética. Bom, hoje nós fizemos um trabalho, né? E o tema era racismo e nós assistimos um filme que falava de uma exclusão social, Sim. né? E já trouxe outros grupos aqui, falamos sobre o racismo, mas falava especificamente da cor. O racismo, ele é praticado somente com a cor? Só a respeito da cor? Não. Não? Com várias outras características. Características, estereótipos, né? Sim. Então aqui a gente vai falar sobre o cabelo, por exemplo. João, o seu cabelo é bem enroladinho. Você gosta dele assim? Você gostaria de alisar ele, mudar a característica dele? Eu gosto do meu cabelo assim. E eu não acho legal ficar alisando o cabelo, porque a gente tem que aceitar do jeito que a gente é. Sim. E você, Carolina? Eu já alisei, passei por transição e prefiro ele assim, encaixadinho. Então, não. Então você aceitou sua origem. Sim. Né? Eu também, recentemente, cortei o cabelo, estou na fase da transição, porque é realmente um momento de aceitação, né? A gente fica brigando com a sua própria realidade. Então, eu acho que nós precisamos aceitar a nossa identidade. O cabelo fala da nossa identidade. Se você tá feliz com ele, o resto não importa, é o de menos, né? E o preconceito, ele vem falando sobre isso. Se você... Já ouviram aquele linguajar falando, negro do cabelo duro? O que mais que você conhece sobre isso? Cabelo de bombril. Cabelo de bombril. Sim, que mais... Tipo... Esqueci, meu Deus. Cabelo de palha, alguma coisa assim. Sim, palha também. Cabelo de palha. Então, coisinhas. Quando eu estudava no Capelinha, né, eu escutava muito isso das menininhas pequenininhas. Sim. Lembra, amiga? Lembro. E como você se sentia, João? Eu, tentava ajudar, sabe? Falava com a diretora, mas aí a diretora conversava e era sempre a mesma coisa, sabe? Aí não ajudava muito. Aí a gente ia ter que fazer um trabalho sobre isso, entendeu? Porque não pode mais continuar assim. Você acha que a pessoa se torna racista ou preconceituosa porque ela quer? Ou porque ela é induzida a isso? Ela é influenciada? Porque ela é influenciada. Aonde que somos influenciados? As pessoas que convivem com ela. Porque a partir que a criança nasce, né, ela já não aprende a fazer isso. Ela é influenciada pelos pais ou pessoas Familiares, da escola. né? Alguma coisa assim. Só familiares? Televisão, internet? Isso também. Exatamente. Tudo vocês acham que contribui para isso? Certo. E o que poderia ser feito? Por exemplo, nós estamos na escola, vocês estão no 7º ano. O que poderia ser feito na escola para trazer essa conscientização? Nós estamos falando aqui de identidade. Tem pessoas que entram em depressão porque não aceitam a sua identidade. Ela quer ser igual ao outro porque ela acha que assim ela vai ser aceita no grupo. O que poderia ser feito para esse público jovem para amenizar essas situações? Olha, por mim, assim, em escolas a gente poderia se juntar, né, e fazer um trabalho, né, e sobre mídias sociais, assim, fazer uma propaganda, né, pedindo para parar com muito preconceito. Eu também acho a mesma coisa. Sim, a cor não define caráter, né? A cor não define formação de ninguém, não é verdade? Sim. Então a cor é uma... Na verdade, eu adoraria ter uma melanina, que não ia ter problema, né? Só ia... Como que se diz? Fortalecer, né? Eu acho linda a pele morena. Eu acho que as pessoas deveriam, na verdade, buscar um pouco da cultura. Qual é a cultura que o negro trouxe? Quanto ele contribuiu para nós, né? E uma pele tão bonita que não envelhece tão cedo, né? Eu acho que a gente falou bastante aqui sobre identidade. É um assunto que os adolescentes se sentem muito excluídos em relação a tipos de roupa, como se vestir, como é o cabelo, como é a sobrancelha. E, na verdade, a gente precisa se aceitar como somos. Quando você se aceita, você consegue driblar situações aí e ensinar com as suas ações. Vocês concordam? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu concordo. Eu concordo. Hoje falamos sobre um rapaz que mudou o ambiente de uma sala de aula porque ele não revidou a ofensa. Sim. Então, às vezes, a nossa atitude
o silêncio vale muito mais, né? Sim. Ele vai falar muito mais. Eu costumo falar assim que palavras falam e atitudes gritam. É bom a gente ficar com essa frase para Essa reflexão. Algo mais que vocês gostariam de falar? Não, acho que é só isso É, mesmo. só isso. Bom, então encerramos por aqui. Galera, parabéns, o cabelo de vocês três, muito bonitos. Oi, meu nome é Maria Rita. O meu nome é Gabriel Cardoso, tenho 12 anos. Meu nome é Gabriel Mendes. Meu nome é José Daniel. Meu nome é Samuel Henrique. Meu nome é Caio e nós somos todos do 7º B. Sou o professor Thiago, acompanhado aqui da professora Gisele e da aluna Ana. E nós vamos ter uma conversa aqui sobre racismo, bullying e preconceito. O que vocês pensam sobre racismo? Eu penso que é uma coisa necessária, né? Fazer com as pessoas sobre a raça dela, a cor dela, porque são tudo igual. Eu penso que isso é uma coisa desnecessária, uma coisa muito errada fazer isso. Eu acho que, o racismo não é, tão necessário fazer com os negros. Os negros, a gente é tudo a mesma pessoa, a gente bebe da mesma água, come da mesma comida e muita gente faz isso com os negros. A gente é enterrado no mesmo buraco. Eu acho que não devemos fazer racismo com as pessoas, porque as pessoas se sentem mal e nós podemos machucar elas. Vocês acham que as pessoas praticam racismo porque quer? Não. Ele acha aquilo engraçado. Ele fica usando a pessoa não Só que ele não sente, ele não sabe o que a ele pessoa não tá no lugar sente. da pessoa. Ele não se Sabe? coloca no lugar do outro, né? Então aí ele não tem empatia, não é verdade? Vocês conhecem alguém que já sofreu racismo? Eu conheço. Essa pessoa, ela foi chamada de cabelo duro, de um monte de xingamento por causa que ela tinha levado uma pessoa pra diretoria. E essa pessoa é negra? Ela tem a cor? Ela é negra ou ela é branca? Como que ela é? Ela é meio parda. Parda, né? Então pela cor não seria, foi realmente um ato, na sua opinião. E como ela se sentiu? Ela se sentiu muito ofendida e ficou muito triste. Muito chateada, né? A pessoa pode ter depressão, né? Por isso também. Sim, porque foi uma palavra proferida, né? É perigoso até a pessoa se matar. Então, Isso. vocês percebem como é importante praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Então o racismo, ele não vem só em relação à cor. Ele vem com um monte de coisinhas do nosso dia a dia, palavrinhas que a gente pensa que não vai ofender e acaba ofendendo, certo? E o que fazer? O que devemos fazer diante de uma situação? O que você faria presenciando uma situação que você identificasse o racismo? Eu mesma iria na polícia prestar queixa. Eu denunciaria a pessoa, falava os negócios que ela tava falando pra mim, falando que eu sou negro, sei lá. E se essa pessoa fosse uma pessoa muito próxima de você, um parente, por exemplo, você denunciaria? Denunciaria. Eu denunciaria, porque isso é crime. Pra mexer é crime também, ela faz. Caramba. Se fosse eu ia fazer ele se colocar no meu lugar. Eu ia mandar ele parar e, se ele fosse menor, eu ficaria responsável. Ok. Diante desse contexto que nós estamos falando aqui, e já vimos aí, presenciamos, né, como a Maria Rita falou, o que vocês acham que seria importante fazer para reduzir aí essas hipóteses, essas situações que acontecem, essas ações racistas? O que poderíamos fazer para reduzir? Denunciar mais, né? Você acha que deveria haver uma conscientização? Sim. Na escola, por exemplo, o que poderia ser feito na escola para conscientizar os adolescentes sobre o racismo? Palestras anunciando que não podemos praticar o racismo com as pessoas, que é crime. Trabalhos, folhas coladas avisando. Você acha que teria que fazer um estudo, uma pesquisa para contar a história dos negros? Porque os negros, eles têm bastante influência na nossa cultura, né? Fazer um trabalho, colocar uns cartazes nas paredes da escola. E também praticar, né, isso, gente né? Que é bobo, né, que fica levando tudo na zoeira e continua zoando os outros.
Mas quem começa a fazer a diferença? Somos dois. Começa em mim e começa em você. Ok. Algo mais a dizer? Não. Parabéns, muito obrigado pela participação de vocês. Continuamos aqui nosso bate-papo com Professora Gisele, estou aqui com os alunos do 7º ano. Davi Coutinho. Isaac. Moisés. Stephanie Vitória. Christopher Oliveira. Lô Henrique. José Soares. Ok. Nós vamos falar hoje aqui sobre a temática racismo e preconceito, né? E aí vocês fizeram aí umas perguntas, então vai ser uma roda de conversa sobre esses assuntos. Pode começar, Stephanie. Qual é a importância da amizade? É você poder ajudar e ser ajudada. Qual a diferença entre o bullying e o preconceito? O bullying é zoar do cor de pele da pessoa e o preconceito é zoar do jeito da pessoa. Como você se adaptaria a um lugar diferente? Ficaria quieto na minha e tentaria fazer amigos. As pessoas que sofrem bullying devem se ajudar? Sim. Explique. Porque as pessoas que sofrem bullying têm depressão. E as pessoas que sofrem depressão podem se matar. Então todas as pessoas que sofrem bullying têm que pedir para ser ajudado, entendeu? Pedir ajuda, tem jeito. Pedir Qual ajuda às pessoas que... E os outros têm que se solidarizar, se colocar no lugar do outro para poder prestar ajuda, certo? Muito bem. Qual a semelhança do racismo com os monstros marinhos do filme Luca? Eles são julgados como outros tipos de pele para os humanos. Não, eles são julgados, rejeitados por conta da pele e aparência. aparências, diferenças, né? Aqui nós estão falando sobre o filme porque eles assistiram o filme Luca e tem toda uma história de amizade, também tem uma história de preconceito, né? E então por isso que eles estão falando sobre isso. Voltando aqui sobre o assunto racismo e preconceito, vocês falaram sobre amizade, sobre ajudar, né? O Moisés falou sobre a pessoa que sofre bullying, como a pessoa que sofre bullying, como é que ela se sente, né? Então, lá em Projeto de Vida, nós falamos muito sobre empatia. Se aumentar a prática da empatia, vamos reduzir o bullying, certo? Porque antes de eu fazer algo, eu vou me colocar no lugar do outro. Não é isso? Uhum. Falando sobre isso, sobre preconceito, sobre o bullying, porque o bullying ele é fruto de um preconceito, ele é o fruto de um racismo, as pessoas se sentem diferentes uma da outra, né? E nós temos duas situações, uma o qual eu sou ofendido ou a outra quem eu sou o ofensor. Ou eu faço a ofensa ou eu recebo a ofensa, né? Então, sobre o racismo, o que vocês pensam do racismo? O racismo, na verdade, deveria ser uma coisa que não deveria nem ter nascido. Nem existir, ele deveria existir. Porque, na realidade, a gente deveria ajudar e proteger as outras pessoas. Não destruir e julgar a pessoa e cada vez mais pisar em cada ferida dela. A gente deveria ajudar e cuidar, ajudar aquela pessoa que está passando por um momento difícil. Certo. Naquele texto que nós lemos, falou sobre um aluno negro, né? Ele pediu para nascer negro? Não. E ser negro é um crime? Não. É o que as pessoas pensam. Não é que a pessoa... Por que será que as pessoas É pensam? isso que eu ia falar. Por que as pessoas pensam isso? O que faz as pessoas terem essa ideia? Porque é diferente. Como é diferente, você julga mal, que nem o ditado, não julgue um livro pela capa. E no caso você está fazendo isso com uma pessoa. Você está julgando a capa dela sem conhecer o conteúdo, a história por dentro. Mas por que o julgamento do negro é sempre diferente do julgamento do branco? Porque o julgamento do negro, eles são muito racistas, pois a cor da pele da pessoa é muito diferente da cor do branco. Porque branco tem direito a isso, branco tem direito a aquilo, mas não é nem sempre os brancos que têm direito a tudo. Porque também os negros têm direito a mesmas coisas que o branco. Certo. Bom,
Nós estamos aqui, vocês estão no ensino fundamental, daqui vão para o ensino médio, vocês são os adolescentes do futuro, a geração do futuro. Como é que nós podemos reduzir essas ações racistas e preconceituosas no ambiente escolar, por exemplo? Porque eu falo no ambiente escolar porque vocês passam boa parte do tempo aqui e depois vocês vão para suas casas viver as suas vidas. Como é que nós conseguimos mudar isso aqui na escola para quando você sair daqui, você ser aquele adolescente que vai impactar a sociedade? Fazer campanhas para ajudar o próximo, trazer pessoas negras aqui para a escola para mostrar isso aí, em cada sala colocar uma pessoa para ver como é que ela vai ser tratada, para depois a gente vir lá e tentar mudar pelo menos um pouquinho do comportamento da pessoa que fez isso. Ah, você sugere o quê? Um teste? Seria uma legal. Situação encenada? Por exemplo, um ator. Como se, tipo, uma pessoa de cada sala, a gente ensaiasse com uma pessoa de cada sala, como ela iria agir no momento. Depois, no momento que ela agisse assim, a gente iria ver a reação das outras pessoas que estavam dentro da sala. Nesse caso aí, seria legal um teatro, né? Um teatro faria você estudar a história do personagem, se passar por ele. E depois ir lá e julgar a pessoa. Muito bom. E vocês? Alguém mais quer falar sobre isso? Bem, que eu já sei, assim, que é o Luan Cris fez aqui. Então, a gente fez um teatro pra história. Aí não conseguiu fazer e conta sobre isso, né? Então, e como foi? Foi bom? Trouxe conhecimento pra vocês vivenciar essa experiência? A gente não demonstrou pra nossa sala, mas a gente surtiu efeito. Que a gente possa mostrar, né? Sim, muito bom, muito bom. E vocês acham que a pessoa que pratica o racismo e o bullying, ela deve ser punida? Não. Por que Na realidade, sim. Porque Na realidade, ela pode pedir desculpa, se desculpar pela coisa que ela deve estar fazendo. Ela merece uma segunda chance? É isso que você pensa? Tem que perdoar, mas tem que mostrar pra essa pessoa que ela errou, pra ela não errar mais? Como que é? Ou só tipo, eu desculpo, tá tudo certo? Não, professora, a gente tem que ir lá, perdoar e mostrar pra ela o erro que ela fez e o erro que ela cometeu, porque ela não vai aprender só a gente ir lá e falando pra ela o que ela fez, pedindo pra ela pedir desculpa e que a gente perdoou ela. Ela não vai aprender assim, a gente tem que chegar nela, explicar e falar pra ela que ela não pode fazer aquilo, fazer ela entender o mal que ela cometeu. Então, mas só que aí tem um porém. Tem gente que não deve ser punida. Que você fala, conversa, beleza. Só aconteceu uma vez, entendeu? Só que aquela pessoa que insiste no erro, aí sim eu entendo de você punir. Mas tem essa questão, mas quem comete erro uma vez sempre está cometendo de novo. Certo. Então vocês acham que em alguma situação tem que punir e outra? Não, outra dá pra perdoar e dar uma segunda chance. Tá bom, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Por hoje é só. Por hoje é só. Então, encerramos por aqui. Galera, parabéns, valeu, se vocês nota 10. Oi, meu nome é João. Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou a Raquel. Oi, eu sou a Andressa. Oi, eu sou a Ruane. Oi, eu sou o Pietro e todos nós somos do 7º A. Bom, o assunto de hoje é sobre racismo, né? Nós fizemos a leitura de um texto sobre o aluno novo e também assistimos um filme. E eu quero saber de vocês agora, o que é o racismo pra vocês? O que é o racismo? Preconceito. Pela cor. Uma falta de respeito. Uma coisa estúpida, porque muitas pessoas acham que é melhor só porque tem uma cor diferente, uma pessoa branca e uma pessoa negra. Porque, imagine, uma pessoa lá eu estiver brincando com uma cor assim e eu tenho uma pessoa também branca. Aí eu vou lá nele e eu pergunto, posso brincar com você? Ele fala, não, porque eu não gosto da sua cor. Isso daí é uma coisa sem noção, que isso daqui eu posso levar pro meu psicológico. Sim, né? A pessoa, quem fala não percebe, mas quem escuta, percebe e muitas vezes internaliza isso. Isso pode causar sérios danos na vida de uma pessoa, né? Até depressão. Depressão, claro. Tem muitas pessoas que entram em depressão por causa de uma palavra proferida e nem precisa ser sobre racismo. Aqui é o assunto que a gente está discutindo nesse momento, né? Alguns de vocês já sofreram um ato de racismo ou algum tipo de preconceito? Eu já. Alguém quer falar? Linguiça. Pirulito pop. Macaco e todinho.
Então, né? Apelidos que às vezes vocês podem ficar entristecidos. Dá uma risadinha na hora, mas depois, quando tá sozinho, fica pensando naquilo e se sente muito ofendido. Isso é muito grave, né? Então a gente precisa praticar o quê? Se colocar no lugar do outro. Isso é? O que é isso aí? Se colocar no lugar do outro é o quê? Empatia, né? Precisamos exercer a empatia, né? O que você acha de uma pessoa que pratica o racismo? O que essa pessoa precisa? O que você acha sobre ele? O que você pensa sobre ela? Ser punido. Precisa de punição? É. Qual é o tipo de punição para uma pessoa que pratica o racismo? O que vocês pensam sobre isso? Fazer ela se imaginar que é a pessoa negra. Prender ela não. Não, Prender também? Prender também. Só punir a morte não, porque... Se todo mundo fosse racista, todo mundo seria preso e aconteceria o quê? O mundo ia ficar sem ninguém. Então, a ação, a prisão não seria o único meio, né? E se o racista, quem cometesse o ato racista, fosse uma criança? E uma outra pergunta que eu faço pra vocês. A pessoa, ela nasce racista ou ela se torna racista com o tempo? Ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo. Ela aprende como? Tipo, ela vê pessoas na televisão, porque muitas coisas acontecem por causa da mídia. Eu até os pais tá brigando e xingam um. Aí elas aprendem. Então aprende no contexto familiar também. Muitas vezes. Se dá pra aprender a ser... Se dá pra aprender a ser racista, dá pra aprender pra ser não racista? Dá pra ser antirracista? Sim. Como que a gente aprende isso? Você não falar pros próximos. Se coloca no lugar da pessoa, quando a pessoa fazer. Isso, muito bem. Todo mundo fala, é bom zoar, mas agora se colocar no lugar da pessoa, ninguém gosta. Punir também não precisa, né? Não precisa pagar mal com mal, né? Sempre tem que perdoar. Punir não é a melhor decisão pra você. Sempre tem que ter uma chance. Muito bom. E na escola? Que ações podemos fazer na escola para conscientizar vocês, adolescentes, sobre o racismo? O que vocês acham que poderia ser feito na escola? Um movimento antirracista. O que poderia ser feito? Eu acho que no recreio, tipo, tem uma pessoa lá explicando uma coisa melhor pra não fazer contra o racista. Uma palestra? Depoimentos de pessoas que sofreram? Um dia na semana. Talvez uma pessoa que viveu e sentiu na pele esse preconceito, ela fala com mais propriedade, né? Legal, muito bom. Então, ok. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não. Não? Nunca se paga mal com mal. Muito bom, João. Muito bom. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Continuamos aqui com as alunas. Eu sou a Ami Victoria. Eu sou Yasmin Alves da Silva, a gente é do 7º ano. Eu sou a professora Gisele, professora de Geografia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito comum, né? Muito famoso, que é o racismo. Infelizmente é um tema muito famoso no nosso país, na nossa realidade, né? Para vocês, o que é o racismo? O racismo é quando uma pessoa julga alguém pela aparência ou pela como ela age, mesmo sem conhecer a pessoa direito. Você pensa sobre É uma pessoa que critica a pessoa pela aparência dela, pela característica. Pela cor da pele. Tá. E o racismo, ele fala especificamente da cor da pele, mas nós temos ele como um preconceito, uma aversão a pessoas. Então pode ser estereótipo, né? A pessoa não se veste como você, então pra você ela não é legal. É um preconceito. E aquelas pessoas que são bem branquinhas, loirinhas, os albinos, vocês acham que eles sofrem preconceito por ser branco? Certas pessoas realmente não têm respeito com outras pessoas, por serem diferentes ou pelas diferenças serem muito grandes. Se nós fôssemos todos iguais, seria legal? Não, porque cada um não teria uma resposta, todo mundo sempre concordando, tudo correria muito equilibrado, mas aí... Muito robótico. Muito certinho. Ia ser muito forçado. Mecânico. Muito artificial, né? Muito artificial. Posso fazer uma pergunta? Ami, os seus pais, eles são originários da Bolívia? Sim. Sim. Na Bolívia, aqui no Brasil, tem uma questão muito forte do racismo
para com o negro. Os seus pais já relataram algo a respeito de, na Bolívia, se há esse tipo de racismo? Na Bolívia, não. Eles nunca me falaram nada sobre lá. Eu não cresci lá, só que eu era muito pequena. Eu não tinha consciência disso ainda. Sim, você já presenciou algum tipo de preconceito para com algum familiar seu aqui no Brasil? Não. Não? Ai, que bom. Presenciou, Yasmin? Presenciou algum ato de racismo ou preconceito? Não? Certo. Bom, nós vemos que esse é um assunto muito latente, né? O racismo. E o que vocês acham que seria possível para amenizar isso? Agora, aqui na escola, por exemplo, que nós estamos aqui com adolescentes, o que poderíamos fazer para esses adolescentes para ajudar a criar situações antirracistas, para diminuir o racismo? Porque, na verdade, ele não vem assim um pacotinho perfeito, tá? Isso aqui é racismo, isso aqui não é. Ele vai acontecendo naturalmente, é cultural, né? Porque eu penso, não sei vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a pessoa já nasce racista? Não. Ela aprende olhando em outras pessoas. Tipo, certa pessoa é negra e outra é branca. Aí ela vê que as pessoas geralmente mais aparecem por aí, as pessoas que são mais alto nível são brancas. Então, cabe pensar a pessoa. Então, se as pessoas brancas têm mais poder, é porque elas são melhores que as negras. Mas isso não é verdade. Então, elas são influenciadas pela mídia. E no contexto familiar, no contexto escolar, você acha que elas são influenciadas? Sim. De alguma forma? De alguma forma, sim. Sempre vai aparecer em algum lugar que brancos aparecem mais. Só que, às vezes, isso cabe em um desequilíbrio. Sim, concordo. E o que uma pessoa que pratica o racismo ou esse ato de xenofobia, preconceito, qual seria uma forma de... O que faríamos para essas pessoas para diminuir isso? O que nós poderíamos fazer pela sociedade? O que poderíamos fazer aqui na escola para reduzir isso? Dar mais ensinamento, que nós somos todos iguais perante as diferenças mesmo. Tipo, ela não é da mesma cor que eu, mas mesmo assim a gente é igual, a gente é humano. Dentro das diferenças, nós somos iguais. Respeitando as diferenças. Sim. Diferenças de quê? Diferenças de cores, de estereótipos, costumes, cultura, né? Então, na escola poderia ser feito o quê? Palestras? Pesquisas? Cartazes? Isso também seria. O que vocês acham que poderia? Algo direto. O que seria algo direto? Não. Fazer algo direto demais coloca na cabeça da pessoa que todos são iguais e isso fica forçando a pessoa a achar isso. Então, na escola eles poderiam fazer coisas indiretas, assim como eles fazem na mídia. Então, colocar mais coisas assim, relacionadas ao racismo, indiretamente. Você acha que uma divulgação? Por exemplo, a escola tem um Facebook, a escola tem uma página, um blog, por exemplo, ela poderia postar. Isso daí, você acha que isso ia influenciar? Sim. Então, como todos não têm acesso à internet, elaborar cartazes e deixar exposto, você acha que seria uma forma da pessoa olhar lá e, em um dado momento, ela pensar sobre isso? Sim, porque cabe a pessoa ler, olhar, e isso já entra na mente dela. Então, mesmo fazendo pouco, ainda assim já faz uma grande diferença. Sim. E a pessoa que lê, ela pode internalizar aquilo. E a pessoa que faz? O efeito surte mais em quem? Em quem lê ou em quem faz o cartaz? Em quem faz o cartaz. Ok. Então, você colocou aqui, existe preconceito para todo tipo de pessoa. Sim. Quais são os preconceitos que você costuma ver aí? Além da cor. Bom, outros tipos de preconceito é quando, tipo, uma pessoa tem dificuldade. Eu, por exemplo, eu sou muito boa em matemática. Tem outros alunos da minha sala que têm dificuldade em matemática. Eu nunca deixei eles desvalorizados por não saberem matemática. Eu ajudo eles, pelo contrário. Eu ajudo eles. Bem, isso aí, você tá fazendo você tá dando um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo, parabéns. Bom, então,
a nossa conversa se encerra por aqui. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre preconceito ou racismo? Não? Então, vamos ficando por aqui. Mas muito obrigado pela participação de vocês.